Ministra Rosa Weber, do STF, manda para a Procuradoria-Geral da República notícia-crime contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval. Entenda bem a notícia na reportagem de Yasmin Costa. Pois é, cabe à Procuradoria-Geral da República avaliar se há elemento para abrir uma investigação formal contra os senadores. Esse pedido foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira ao Supremo Tribunal Federal. Na notícia-crime, o parlamentar transcreve o trecho de uma entrevista do senador Marcos Duval, em que ele afirma ter recebido, por intermédio do senador Davi Alcolumbre, 50 milhões de reais das chamadas emendas de relator, como demonstração de gratidão pelo apoio à eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em 2021. Para o senador Alessandro Vieira, os fatos narrados configuram, em tese, a prática de corrupção ativa pelos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco e corrupção passiva por parte do senador Marcos Duval. A ministra Rosa Weber disse que vai aguardar a manifestação da PGR sobre o caso antes de tomar qualquer atitude. De Brasília, Yasmin Costa. Girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, começando agora por você. Qual a gravidade dessa denúncia apresentada pelo senador Alessandro Vieira? Para nós aqui no Jornal da Manhã também a gente entrevistou o senador Marcos Duval. As emendas de relator estariam sendo usadas como moeda de troca de negociações entre parlamentares no Congresso? É o que tudo indica, Adriana. Agora, cabe observar que esse processo de formulação do orçamento do governo federal é um processo complicado, pouco transparente e que tem alguns aspectos que se prestam à manipulação eleitoral, né? Existem três tipos de emenda: emenda individual, emenda de bancada e a emenda do relator. O que está sendo discutido agora é a emenda do relator por causa do volume extraordinário de recursos. Então, a reclamação dos outros deputados é que a emenda de relator dá a um ou dois parlamentares acesso a uma quantidade de dinheiro muito maior do que a dos outros. Mas esse processo de emenda para o cidadão comum é estranho, porque o orçamento é feito pelo Executivo e aí ele vai para o Legislativo e cada parlamentar, então, tem direito a um certo volume de dinheiro que pode ser direcionado para as suas bases eleitorais, para o seu município, para o seu estado, que é um processo que naturalmente se presta à troca de favores. Vira e mexe, surgem denúncias de que o deputado fulano de tal mandou uma quantidade de dinheiro lá para o município porque teria uma contrapartida eleitoral. Então, muita gente acredita que esse processo orçamentário precisa ser revisado para ser mais simples e mais transparente. O Diogo, ainda nessa discussão contra os senadores, também há muito bastidor hoje nos jornais falando sobre manobras de Arthur Lira em relação ao orçamento, que vem sendo chamado de orçamento secreto. É uma situação difícil em relação a isso, né? Exatamente. Essa questão das emendas de relator tem um outro fato importante, né? Quer dizer o seguinte: as emendas de relator, originalmente, elas deveriam servir para que, no final das contas, ali, o relator do orçamento pudesse corrigir erros ou omissões, mas coisas pontuais que faltaram no orçamento da União. Não é o que está acontecendo. Essas emendas de relator, elas estão servindo justamente como um balcão de negócios dentro do parlamento, para que alguns parlamentares sejam beneficiados com a destinação de um montante maior de recursos para suas bases eleitorais, obviamente, com vistas a atender aí os anseios de seus eleitores específicos, e não de forma isonômica, não de forma igualitária entre os parlamentares. Então, na entrevista que nós fizemos terça-feira, aqui no Jornal da Manhã, com o senador Alessandro Vieira, ele lembrou o fato de que muitos municípios estão recebendo recursos desta forma, enquanto outros, que até precisariam mais, não estão recebendo. O que isso significa? Que esses recursos que deveriam estar sendo direcionados dentro dos ministérios, ou seja, os ministérios deveriam estar decidindo como esses recursos deveriam ser usados de maneira técnica, em vez disso estão sendo usados de maneira política. Isso está dando mais poder ao legislativo e menos espaço de manobra ali do Poder Executivo para executar esse orçamento, para usar esses recursos em benefício da população.